Bem, vamos agora ao exemplo 2.7, né, para a gente finalizar essa primeira parte relacionada ao estudo da segunda lei de Newton, massa e aceleração, a abordagem de massa e aceleração, que é essa parte inicial. Nesse exemplo, nós temos o seguinte: um elevador de carga, incluindo sua carga, ele tem massa de 500 newton, 500 quilogramas. Ele é impedido de girar devido aos trilhos e rodas montadas nos seus lados. Então ele só vai se deslocar no sentido vertical, né? Essas rodas, esses trilhos aqui vão impedir ele de girar. Quando t for 2 segundos, né? Quando t é igual a 2 segundos, então nesse instante de tempo o motor enrola o cabo com uma velocidade de 6 metros por segundo. Então o motor está enrolando o cabo com uma velocidade de 6 metros por segundo. Isso aqui é importante, ó, medida em relação ao elevador. Então, essa velocidade com que o motor enrola o cabo é medida em relação ao elevador. O que isso quer dizer? Que isso é uma velocidade relativa. Ele está me falando aqui que a velocidade do motor em relação ao elevador é 6 metros por segundo. Tá? Ele está me dando uma velocidade relativa. Se ele parte do repouso, determine a aceleração constante do elevador e a tração no cabo, né? Aqui, a aceleração e a tração para esse instante de tempo de 2 segundos. Despreze a massa dos polias, motor e cabos. Então, vamos lá. O primeiro passo aqui, né, vamos começar definindo o que? A aceleração constante. Vamos começar por aqui, ó. Então, para mim definir essa aceleração, ora, eu sei que a aceleração, né, ela vai estar relacionada ali com a velocidade, não é? Então, a primeira coisa é definir a velocidade do elevador, porque o que o problema me deu? Ele me deu a velocidade do motor em relação ao elevador, que como a gente viu, é a velocidade do motor menos a velocidade do elevador, tá? Por quê? Se eu sei que a aceleração é constante, e se eu definir a velocidade do elevador, eu posso usar uma equação de aceleração constante, eu tenho tempo, né? Eu tenho uma equação de velocidade em função do tempo, defino a aceleração. Mas primeiro a gente tem que definir a velocidade do elevador. Ele me dá esse valor aqui que é 6 metros por segundo. Tá bom? Então, para isso, vamos lá, ó. Aceleração constante. Vamos começar a definir por aqui. A velocidade, como eu já coloquei ali, ó, a velocidade do motor em relação ao elevador é a velocidade do motor menos a velocidade do elevador. Velocidade relativa, né? A gente viu isso aí já, tá bom? Aí, resolvendo isso daqui para a velocidade do elevador, que é o que eu quero, então eu só vou jogar isso para lá. A velocidade do elevador é a velocidade do motor menos a velocidade relativa, que é 6. Ele já me dá esse valor aqui, tá bom? Só que eu não tenho a velocidade do motor. E como que eu vou definir isso? Olha, eu posso analisar o movimento absoluto. Vejam, eu posso analisar aqui, eu posso falar o seguinte, que esse comprimento aqui é o comprimento do motor, da corda do motor, e esses outros aqui, ó, esses outros três, eles são o comprimento ligado ao elevador, né? Que esse ponto aqui está ligado ao elevador. E aí eu posso fazer o quê? Uma análise de velocidade absoluta e correlacionar a velocidade do motor com a velocidade do elevador. Vamos lá? Então, ó, eu posso estabelecer esse diagrama aí, igual eu acabei de fazer ali, né? Desse lado eu tenho o comprimento da corda que vai no motor e desse lado, né, esses outros três aqui representam o comprimento que está ligado no elevador, tá bom? E eu posso colocar então que SM, né, mais 1, 2, 3 SE é igual ao comprimento total da corda. Derivando, eu vou ter que a velocidade do motor mais 3 vezes a velocidade do elevador é igual a zero, porque L é constante, a derivada é zero. E aí eu resolvo isso para a velocidade do motor, que é o que eu quero, né? Eu falo aqui que a velocidade do motor, na verdade não é o que eu quero substituir aqui, né? Quero eliminar essa variável, tá bom? Eu falo que a velocidade do motor é menos 3 vezes a velocidade do elevador, tá bom? E aí eu vou substituir
esse valor de menos 3VE aqui no lugar de Vm dessa equação. E vou obter que a velocidade do elevador é igual a menos 3VE, né, menos 3 vezes a velocidade do elevador, menos a velocidade relativa. Vou passar, tá? Vou passar isso daqui para cá, vai ficar 4VE, então vou ter 4VE, né? Porque eu tenho 1VE aqui, tá? O de lá vai passar positivo, e aí esse valor eu tenho que é 6. Então eu vou resolver para VE, ele vai ser esse valor que é 6, ó, menos 6 sobre 4. Então a velocidade é menos 1,5 metros por segundo, ou seja, 1,5 metros por segundo subindo, né? Lembrando que o menos aqui no movimento absoluto quer dizer que o deslocamento é no sentido ascendente, vertical ascendente, tá bom? Então vejam, eu tenho a velocidade, eu sei que a velocidade é de 1,5 metros por segundo quando t é 2 segundos e sei que a aceleração é constante. Pronto, resolvido o problema. De novo, se a aceleração é constante, eu tenho 3 possibilidades. V igual a V0 mais AT. Eu não vou nem escrever as outras porque essa me serve. Por que me serve? Porque ela está me dando a velocidade como uma função do tempo, já que a aceleração e V0 são constantes. O V0 ele me fala que é zero, ó, parte do repouso, e a aceleração é constante. Eu tenho a velocidade e tenho o tempo. Então, ó, só adaptei a forma, chamei esse aqui de VE, esse aqui V0E, né? E AT. Resolvendo isso para aceleração, já que isso daqui é zero, ele parte do repouso, eu vou ter que a aceleração é a velocidade sobre o tempo. Isso vai dar 0,75 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do elevador em t igual a 2 segundos. Né? Era uma das questões que o problema pede. Agora, o que nós precisamos definir? A tração no cabo. Né? Simples também, porque a gente já tem a aceleração. Nós vamos aplicar a segunda lei de Newton, tá? No elevador, considerando as trações. Vamos lá? Vejam, para isso, se nós seccionarmos esse cabo aqui, né? Se considerarmos a parte de cima, a gente vai ter aqui uma força-tração, a gente vai ter aqui uma outra força-tração, vamos ter aqui uma outra força-tração e vamos ter aqui uma outra força-tração. Então veja que isso é um multiplicador. O motor aqui, né? O motor, ele está aplicando uma força-tração e o elevador em si, ele está submetido a 4T, a 4 vezes a essa força-tração. 1, 2, 3, 4, 1 em cada corda. E aqui para baixo, eu vou ter o quê? A força-peso do elevador. E, obviamente, ele está subindo aqui com o vetor massa vezes aceleração. Vou aplicar a segunda lei de Newton nesse diagrama cinético aqui que a gente acabou de definir ali, tá bom? Então, fazendo um somatório de y igual a massa vezes aceleração, eu vou ter 4t positivo para cima, né? Vou ter 4t menos w igual a massa vezes aceleração. Tá? Então, resolvendo isso para t, eu vou ter que t é a força-peso, né? Eu vou passar isso para lá, somando, e depois eu vou passar o 4 dividindo, mais o vetor cinético dividido por 4, substituindo os valores, ó, força-peso, massa do elevador vezes a aceleração da gravidade, e massa do elevador vezes a aceleração que a gente acabou de calcular. Isso vai resultar numa tração de 1,32 kN. Lembrando, mais uma vez, que, a exemplo do problema anterior, né, que a gente falou isso, essa força-tração, por que eu tenho 4T e apareceu só uma força-tração? Ora, essa força de 1,32 kN, ela age em qualquer ponto desse cabo, tá bom? Falou que é cabo, só existe uma força-tração ao longo de todo o comprimento dele. Obviamente que, por exemplo, né, só para complementar aqui, por exemplo, se eu for considerar o dimensionamento disso daqui, né, eu vou ter aqui 1,32 kN, aqui 1,32 e aqui eu vou ter, a soma eu vou ter 2,64 kN, né, para manter o equilíbrio, tá bom?
Então, fechamos aqui esse exemplo e o estudo dessa primeira parte de cinética de partículas. É um assunto longo, a gente ainda vai resolver muitos exemplos em relação à cinética. Mas essa parte de análise, de aplicação direta da segunda lei de Newton, a gente finaliza aqui. Tá? Com esse exemplo, né, com esses 7 exemplos que a gente viu, vocês podem resolver lá já uma grande parte dos exercícios que eu passei para vocês, beleza? Então, até a próxima videoaula aí.